Olá, queridos amigos. Neste capítulo, Paulo relata que Deus o incumbiu de revelar o mistério sobre a herança compartilhada entre gentios e judeus. Em Cristo, todos formam um só corpo e recebem os mesmos benefícios das promessas. Esse corpo, ao qual Paulo se refere, abrange todos aqueles que creem em Jesus e entregam verdadeiramente sua vida para serem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo revela que era e é propósito eterno de Deus usar sua igreja para que sua sabedoria fosse desvendada perante todo o universo, como diz o versículo 10. Jesus apresentou essa ideia em João capítulo 17, ao pedir ao Pai que conservasse sua igreja em unidade de ação e de propósito. Desta forma, o mundo creria nele. Durante toda a carta aos Efésios, Paulo explica a obra que Jesus deseja fazer em sua igreja. Em Efésios 1,5, diz que a igreja foi adotada. Em Efésios 1,23, diz que a igreja é o corpo de Cristo. Em Efésios 2,19, diz que a igreja é a família de Deus. E em 2,20 diz que ela é como um templo que tem seu fundamento nos apóstolos e nos profetas e é habitada pelo Espírito Santo. Em Efésios 4, 11 a 16, diz que Deus distribuiu os dons para que seu povo fosse aperfeiçoado e alcançasse a estatura da plenitude de Cristo. Em Efésios 5, 25 a 27, diz que Jesus apresentará a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Lembramos de algo muito importante. A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que, através de sua igreja, seja refletida para o mundo sua plenitude e sua suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar sua glória. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo. E pela igreja, será a seu tempo manifesta, mesmo aos principados e potestades nos céus, a final e ampla demonstração do amor de Deus. Que espetacular! Paulo continua o capítulo 3 de Efésios orando pela igreja. Ele ora para que cada crente seja fortalecido com a presença interior do Espírito Santo e para que a igreja pudesse conhecer o amor de Jesus e fosse tomada de toda a plenitude de Deus. É interessante expandir um pouquinho essa percepção. A experiência de Cristo em viver vida vitoriosa não constitui seu privilégio exclusivo. Ele não exerceu qualquer poder que a humanidade não possa exercer. Nós também podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. A igreja pode e deve se assemelhar ao seu mestre. O chamado da noiva de Cristo é para todos nós. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que Deus nos fortaleça para auxiliarmos a igreja em sua missão a cada dia. Amém. O evangelista Worden certa vez contou que uma senhora de Darmstadt, na Alemanha, pediu a Deus que não permitisse que ela fosse despejada da casa alugada na qual morava. Como o aluguel estava atrasado, o proprietário ameaçou despejá-la no primeiro dia do mês. Porém, mesmo depois de muita oração, quando chegou a data estipulada, a pobre senhora foi expulsa da casa. Com lágrimas, ela se dirigiu ao evangelista dizendo, Deus não me ouviu. Diante da fala revoltada, o evangelista respondeu, Senhora, sem dúvida Deus a ouviu, mas a questão é que ele respondeu de uma forma contrária à sua expectativa. A história mostra que realmente o evangelista estava certo, pois justamente algumas semanas mais tarde, a cidade de Darmstadt foi bombardeada por conta da Segunda Guerra Mundial, e caíram bombas exatamente sobre a casa em que aquela senhora estivera morando até pouco tempo. Aquela mulher entendeu que o que ela pediu a Deus não era o melhor para o futuro dela. O não de Deus foi um salvamento na vida dela. A resposta de Deus ao pedido humano é um tema presente no 3º capítulo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. O final desta sessão é concluída com uma oração paulina. A partir do verso 20, o apóstolo Paulo declara, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Neste texto, Paulo diz que Deus é capaz de fazer acima de tudo o que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, você pode pedir por cada coisa boa que você já experimentou. Deus pode fazer mais que isso. Você pode pensar ou imaginar coisas além de sua experiência. Deus pode fazer mais que isso. A expressão grega infinitamente mais é um grande exagero. O infinito já é enorme, mas Paulo coloca os planos de Deus acima até mesmo do infinito. Sim, a bondade de Deus é exagerada. Outro ponto é que este texto também nos lembra da nossa ignorância a respeito do que é melhor para a nossa vida. Simplesmente nem sempre o que desejamos é o que nos fará feliz. Esses dias fui dar uma mamadeira para o meu filho de 6 meses de vida. Assim que destampei a mamadeira, meu filho, ao invés de querer o leite, começou a chorar pedindo a tampa. Diante da cena eu percebi que eu também muitas vezes na vida pedi o que não era melhor para mim. Porém fico feliz em saber que Deus é um pai muito sábio para errar. Ele não se engana com nossas birras infantis e sempre nos atende preocupado com o nosso bem.